caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura do último vídeo do livro de Neemias. E hoje leremos 4 capítulos, ok? Os capítulos 10, 11, 12 e 13 para finalizarmos então o livro de Neemias, tá bom? Então vamos à leitura? Neemias capítulo 10. Ora, os que selaram foram Neemias, o Tirsata, o filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Maremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazéias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, o filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade e Cadimiel. E os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabe, Zadok, Zadua, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias e Aias, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos aqueles que haviam se separado dos povos das terras para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas, cada um tendo conhecimento e entendimento. E eles se apegaram aos seus irmãos e aos seus nobres e entraram em uma maldição e em um juramento de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. E que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se os povos da terra trouxessem produtos ou alguma provisão no dia do Shabat para venderem, que nós não os compraríamos deles nem no Shabat, nem no dia santo, e que nós desistiríamos do 7º ano e da cobrança de todas as dívidas. Além disso, fizemos ordenanças para nós de encarregarmos cada ano com a 1/3 de um shekel para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a oferta contínua de alimento, para a oferta queimada contínua, dos Shabats, das luas novas, para as festas marcadas e para as coisas santas e para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós lançamos a sorte no meio dos sacerdotes, dos levitas e do povo para a oferta de lenha, para trazê-las à casa do nosso Deus,
segundo as casas dos nossos pais, nos tempos marcados, ano após ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E para que trouxéssemos todos os anos à casa do Senhor os primeiros frutos do nosso solo e os primeiros frutos de todos os frutos de todas as árvores. E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E para que trouxéssemos aos sacerdotes, para as câmaras da casa do nosso Deus, os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda sorte de árvore, de vinho e de óleo, e os dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas quando os levitas receberem dízimos, e os levitas trarão dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, até as câmaras, à casa do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do grão, do vinho novo e do óleo, até as câmaras onde estão os vasos do santuário e os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores. E nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém, o restante do povo também lançou sorte para tirar 1 de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Malaléu, dos filhos de Pérez. E Maazéias, o filho de Baruque, o filho de Coozé, o filho de Asaías, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Melusão, o filho de Joede, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Maazéias, o filho de Itiel, o filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, foi o seu supervisor. E Judá, o filho de Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Mariote, o filho de Aitube, foi o governador da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa foram 822. E Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Pazur, o filho de Malquias. E os seus irmãos,
chefes de famílias 242. E Amazias, o filho de Azarel, o filho de Azai, o filho de Mesilemote, o filho de Mer. E os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128. E o seu supervisor foi Jabdiel, o filho de um dos grandes homens. Também dos levitas, Semaías, o filho de Assube, o filho de Azericão, o filho de Asabias, o filho de Buni. E Sabetai e Josabade, os filhos dos levitas, tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus. E Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabde, o filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Abda, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros Acube, Talmon e os seus irmãos que guardavam os portões eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém, os netineus habitavam em Ofel, e Zia e Gispa estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Asabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sob os negócios da casa de Deus, porque havia um mandamento do rei acerca deles, que uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. E Pedaías, o filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava à mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. E quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e nas suas aldeias, e em Dibom e nas suas aldeias, e em Jecabzeel e nas suas aldeias, e em Jesua e em Molada e em Bet-Palete e em Azar-Sual e em Berseba e nas suas aldeias, e em Ziclag e em Mecona e nas suas aldeias, e em Enrimon e em Zorá e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nos seus campos, em Azeca e nas suas aldeias, e eles habitaram desde Berseba até o vale de Inom. Também os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas e Aia e Betel e nas suas aldeias, e em Anatote, em Nobe, em Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artesãos. E dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim. Neemias capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua.
Além disso, os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias e Uni, os seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada e Jonã e Jadua. Foram registrados chefes dos pais. Também os sacerdotes para o reinado de Dário, o persa, os filhos de Levi, os chefes dos pais, estavam escritos no livro das crônicas, até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe. E os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, o filho de Cadmiel, com os seus irmãos diante deles, para louvar e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matatias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram tanto na planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de netofatitas, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram o povo e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha e constituí duas grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha, em direção ao portão do esterco, e depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf. E os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles.
E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia, que dava graças, seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga. E do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananeel e da torre de Meá até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as duas companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu e a metade dos governantes comigo e os sacerdotes, Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas. E Maazéias e Semaías e Eleazar, e Uzi e Joanã e Malquias e Elão e Ezer. E os cantores cantaram em voz alta com Jezraías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia eles ofereceram grandes sacrifícios e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos e para os dízimos, para nelas ajuntar dos campos das cidades as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com o pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se mantinham as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia,
vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E, ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no Shabat e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho e uvas e figos e toda casta de cargas que traziam a Jerusalém no Shabat. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no Shabat vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Eu contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia do Shabat? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o Shabat? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra, antes do Shabat, ordenando eu, as portas se fecharam e mandei que não se abrissem até que fosse passado o Shabat. E pus as portas a alguns de meus moços para que nenhuma carga entrasse no Shabat. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no Shabat. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o Shabat. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos,
e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém? Bom, terminamos aí o livro de Neemias. Desculpem, no meio do vídeo eu tive que usar outra Bíblia, porque o meu notebook ele parou de funcionar, tá bom? Então acabei tendo que ler em outra linguagem. Tive que fazer umas adaptações aí, ok? Bom, então terminamos. O próximo livro que nós leremos será Esther, tá bom? Um livro bastante conhecido, uma história bastante conhecida também, tá bom? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, obrigada, o Senhor é maravilhoso, as tuas misericórdias nos envolvem, todos os dias nós percebemos o teu amor, a tua bondade em cada detalhe da nossa vida, cada decisão, o Senhor vem e nos dá a revelação e nos orienta em tudo, Pai. Que nós possamos colocar todas as coisas nas tuas mãos, levar tudo ao Senhor primeiramente, são as nossas primícias, né, Pai? Primeiramente o reino dos céus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiramente o reino do céu. Pai, muito obrigada por esse dia, pelo término da leitura do livro de Neemias, um livro maravilhoso, com muitas lições para os líderes, para quem vai iniciar algum projeto. Maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Gratidão. Em nome de Jesus nós te louvamos. Obrigada por cada pessoa. Peço a sua bênção, Senhor, para a casa de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus, guardando, orientando em tudo que eles forem fazer, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, por esse tempo. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos então no próximo vídeo, tá bom? Já com o livro de Esther. Fica na paz.